Este é um jogo online de MMORPG. E essa é a verdadeira e inegável história de como foi que ele me deu uma ideia para criar um método que, em apenas 4 semanas, já fizesse meus alunos terem conhecimentos para criarem seus próprios cheats e inovarem nessa área. Um método criado para também quem começa totalmente do zero, com pouco esforço, sem depender de parcerias para criar seus cheats, sem copiar e colar o que você não sabe e se deparar com erros ou problemas aleatórios, sem gastar horas com problemas simples, sem ter dificuldades em inovar por falta de uma boa base, criatividade ou lógica, em qualquer game ou software. E eu sei, isso pode parecer um pouco exagerado. E é mais do que o normal que você fique desconfiado. Na verdade, isso é até saudável. E eu nem peço para que você acredite agora no que eu estou te dizendo. Só peço para você não desacreditar até ver mais provas e resultados que eu vou mostrar para você agora nesse vídeo. Aí eu garanto que você vai entender e ver com seus próprios olhos como isso é possível. E como foi exatamente seguindo um método detalhado de 4 semanas que eu criei que isso aconteceu. Mas sobre isso logo logo. Oi, meu nome é Felipe Torres, conhecido nessa área de cheating como Lipinf. E nessa apresentação eu quero mostrar para você como eu criei esse método do zero e mais. Como você pode fazer o mesmo começando hoje. Por isso, se você quiser ter os conhecimentos para poder criar seus próprios cheats em menos tempo, fazer softwares novos e inovadores na área e inclusive conquistar reconhecimento do seu nicho, então preste bastante atenção nessa apresentação, pois é nela que você vai aprender o passo a passo como eu e dezenas de outras pessoas conseguiram isso e como você pode fazer o mesmo. Também vai saber pelo que eu tive que passar até chegar a esses resultados. Inclusive, até os russos estão envolvidos nessa história. Já conto como foi isso para você. Essa série de 3 vídeos foi especialmente criada para aqueles que gostam da ideia de poder criar seus próprios cheats ou desenvolver seu próprio anti-cheat e que não tem ideia por onde ou qual é a melhor maneira de começar. E também para aqueles que de repente já estão tentando faz algum tempo, só que infelizmente ainda não acharam a solução ideal e se sentem um pouco perdidos. Se você é um desses casos, então desligue tudo e ouça atentamente ao que eu vou lhe mostrar e provar para você aqui. Antes, um aviso rápido. Essa série de vídeos só ficará no ar por provavelmente uma semana, no máximo 2. Depois disso, eu vou tirar eles do ar porque eu poderia facilmente cobrar pelas informações que eu vou passar para você aqui. E talvez até faça isso no futuro. O que eu vou mostrar aqui para você é uma maneira pouco conhecida ou de fato pouco usada pelas pessoas nessa área, provavelmente por falta de conhecimento. E eu garanto que o que vou fazer aqui hoje você não viu em outro lugar. É o resultado de um estudo e análise que fiz do desenvolvimento de dezenas de cheaters, tentando realmente entender por que uma pequena minoria consegue resultados muito acima da média e o que estava faltando para as outras pessoas conseguirem o mesmo. O que eu descobri me surpreendeu e em primeiro momento eu não quis acreditar, porque parecia um pouco óbvio demais. No entanto, eu não via quase ninguém fazendo isso que eu vou mostrar para você aqui. E depois que eu mesmo coloquei em prática esse estudo de caso e comprovei, eu estava no caminho certo. No entanto, por que eu fiz isso? Simples. Apesar de nem sempre ter sido assim, hoje eu tenho um fórum com mais de 15 mil membros, já desenvolvo diversos softwares na área de cheating e obtenho excelentes resultados. Já mostro para você alguns dos feitos. Até porque é fácil falar, não é? Qualquer pessoa pode falar que fez isso ou aquilo. E isso pode ou não ser verdade. O que eu decidi fazer então foi me desafiar a criar soluções inovadoras e totalmente do zero. Eu queria provar para mim mesmo e para as outras pessoas que era sim possível. Qualquer pessoa pode criar seus próprios cheats ou anti-cheats,
sem muito esforço e sem ter que depender ou contratar serviços de terceiros. Sei que esse é um desejo que a maioria das pessoas que estão envolvidas nessa área tem. Você gostaria disso também? Se sim, então ótimo, você está no lugar certo. E que fique claro como água. Sim, é sim possível se criar cheats ou anti-cheats inovadores com conhecimentos adquiridos em apenas 4 semanas. No entanto, isso com certeza não é nenhuma pílula mágica que resolve tudo da noite para o dia. Muito menos um botão mágico que você aperta e aprende tudo instantaneamente, sem ter que fazer nada. Se você está procurando por algo assim, faça um favor para nós dois e saia dessa página agora. Assim a gente poupa o seu e o meu tempo. Existe sim uma certa dose de trabalho que você vai ter que fazer. E se você não tem medo de arregaçar as mangas e se dedicar um pouco, então ao menos eu quero dar a melhor e mais justa chance para você, lhe apontando para a direção certa. E é exatamente isso que eu faço em um plano de 4 semanas. Mais adiante eu conto para você como você pode ter acesso a esse plano. Tirando isso da frente, olha uma pesquisa recente que eu fiz com o pessoal que me acompanha, revelou 87,9% das pessoas estão no nível base da pirâmide de conhecimento, ou seja, no nível 1 dessa pirâmide que você está vendo aí, acima. Ou mesmo, nem sabe por onde começar. Isso mexe um pouco comigo, porque eu acredito que muitas dessas pessoas podem alcançar níveis altos. E são pessoas que não têm medo de se dedicar um pouco lutando por um grande objetivo e sonho. Tudo o que precisam é de um bom plano detalhado para se seguir, e é por isso que eu precisava achar uma maneira de mostrar e provar como isso era possível, para depois poder mostrar o passo a passo como fiz e como os outros poderiam seguir e fazer o mesmo. Eu até já tenho outros alunos que conseguiram resultados parecidos ou até melhores. Então eu sabia que isso era possível. Aqui um deles como exemplo. O Douglas, conhecido como Dark Coder nessa área de cheating, de 16 anos, que criou métodos como, por exemplo, o Dark Thread, usados por muitos para burlar as principais proteções anti-cheats do mercado e diversos softwares na área, como a série de softwares Feraligatr, batizado por ele, menus D3D inovadores, softwares em Win32 APIs puros e inovadores, drivers em kernel mode e muitos outros. Ou, por exemplo, o caso do Luan, conhecido nessa área como Drogba, que criou o método mais usado hoje em aplicações .exe para se burlar uma das principais proteções anti-cheaters do mercado. Também é dono de um dos mais inovadores anti-cheats já desenvolvidos para jogos pirata, o Evolution Shield, e muitos outros que tiveram resultados parecidos. No entanto, ainda assim, eu estava muito encucado, porque para alguns parecia ser tão fácil enquanto outros tinham tanta dificuldade. E é agora, nessa apresentação, que eu vou revelar para você o que eu descobri nessa procura. E já adianto para você, eu vou falar bastante de resultados, mostrar como realmente, com apenas 4 semanas, alunos se desenvolveram o suficiente para criar seus próprios cheats. Mostrar porque no final é o que prova que funciona, certo? Agora, o que eu quero que você tenha em mente é qual é o objetivo principal de você saber fazer os seus próprios cheats. Principalmente se você está começando agora do zero. E a resposta é poder. E aí, você conseguiu se imaginar? E para se ter isso, o que eu menos quero é que você passe pelo que eu passei. Anos atrás, há mais ou menos 5 anos, muito provavelmente eu estava em uma situação pior que a sua. Pois eu sabia de absolutamente nada a respeito de cheating, mas queria muito aprender a fazer toda essa mágica que cheats parecem ser para mim. Na época, quase não existiam conteúdos para estudos disponíveis na internet. Somente algumas pessoas no Brasil, que dava para se contar nos dedos, sabiam realmente como aquela mágica funcionava. E o pior, eles não ensinavam. A minha sorte é que um deles me deu uma introdução. Então eu já tinha um começo, mas nem chegava perto de ser o suficiente. Foi então que decidi tentar aprender por conta própria
com o escasso material que eu ia encontrando em sites gringos, dos quais muitos nem estão mais online. E mais, quando eu falo gringo, não quero dizer que o material era sempre em inglês. Muitas vezes encontrava conteúdos em russo e algumas vezes em coreano. Além de que o Google Tradutor não era tão eficiente assim. Então, com as frustrações que tive, tentando entender e aplicar na prática todo esse conteúdo, eu finalmente aprendi e consegui entender como tudo funciona. Depois de ter aprendido com todas essas dificuldades, eu comecei a pesquisar e testar algumas maneiras mais práticas e objetivas de aprender sobre cheating, pois realmente foram frustrantes as dificuldades que tive e o tempo que perdi. Então, após alguns meses aplicando e testando, finalmente descobri uma metodologia incrível, o qual consegui integrar em um plano de 4 semanas. E é o responsável pelos resultados que meus alunos vêm tendo. E é agora, nessa série de vídeos, que eu quero mostrar para você como fazer isso. Como ter os mesmos tipos de resultados e simplesmente se sentir com poder. Então, aqui como exatamente ensino os meus alunos a criarem seus próprios cheats do zero. Assim, a primeira coisa que faço é ensinar a base. Pois eu me dei conta que 95% das pessoas estavam cometendo praticamente o mesmo erro. Iniciavam na área de cheating de maneira errada, sem ter uma base. Começavam baixando os códigos prontos, sem nem mesmo entender o que faziam. E na medida de suas necessidades iam procurando formas de resolver seus problemas, tentando estudar uma coisa aqui, outra ali, sem saber exatamente o que procurar, ou sem ter uma sequência e em ordem totalmente aleatória, fazendo perguntas que deveriam ser triviais, ou seja, que deveriam ser óbvias, e se frustrando com problemas simples, quando na verdade o que faz a diferença na sua evolução são os princípios e fundamentos do cheating. Aqueles que não são tão fáceis de enxergar em um primeiro momento, mas que são os verdadeiros responsáveis pelo sucesso dos resultados. Como a fundação de um prédio que você não vê, mas está lá e sem ela o prédio desmorona. As pessoas que tinham esses princípios e fundamentos podiam criar o cheat que fosse que obteriam resultado, obteriam sucesso. Por baixo havia uma base e uma fundação sólida. E era por isso que para algumas pessoas funcionavam e para outras não. Essa base eu costumo chamar de os pilares do cheating. As pessoas que não têm os pilares do cheating provavelmente vão ficar dando voltas sem avançar nada. Isso é como você ter um carro com um acabamento perfeito, com o melhor banco de couro que o mundo pode lhe oferecer, com um motor estragado. Ou que nem tem. Não adianta. Sem o motor, todo o resto não presta para nada. Os pilares do cheating são como o motor do seu carro. Sem eles, você não anda. Agora, quais são e como aplicar esses pilares na prática? É isso que vamos ver agora. Olha só. O primeiro deles é lógica de programação. E não se preocupe, a gente vai ver detalhadamente cada um mais para frente. O segundo é memória, certo? O terceiro, certo? É lógica de bypassing. E o quarto, lógica de protecting. Então, resumindo esses pilares em uma frase, você precisa da lógica de programação para entender bem os conceitos de memória e poder aplicar a lógica de bypassing ou de protecting, dependendo do seu objetivo, se é criar um cheat ou um anti-cheat. E você ainda pode ter um reforço, para turbinar essa estrutura de pilares. Como exatamente você pode, eu vou mostrar isso no segundo vídeo, ok? Bom, e isso é tudo o que você precisa para criar seus cheats inovadores e ter resultados de sucesso. E fique tranquilo, é mais simples do que parece e eu vou mostrar para você passo a passo aqui como fazer isso, ok? Foi exatamente seguir um plano assim que eu e meus alunos tivemos todos os nossos resultados de sucesso que eu comentei com você antes.
E até o final dessa série de vídeos você vai ver exatamente como ter cada um desses pilares resolvidos e aplicados em seus próprios sheets. Você vai ver e se enxergar podendo fazer o mesmo. Vamos então ver como eu apliquei esses 4 pilares nos meus projetos. Explicando rapidamente cada um deles. Lógica de programação é o modo como se escreve um programa de computador, um algoritmo. Então, aqui é onde é necessário que saibamos alguma linguagem de programação, né? Ou seja, que a gente programe. Existem 2 grandes linguagens bastante usadas nas áreas de cheating. Pascal, né, que é conhecida como Delphi, e C ou C++, né? Eu recomendo fortemente que se você nunca programou na vida, que comece com Delphi, pois é uma linguagem simples e muito fácil de aprender. Memória, que é o segundo pilar, é basicamente o principal de cheating. Se você dominá-la bem, cheating não terá mais nenhum segredo e não vai se parecer com mais nenhuma mágica. Nesse pilar está como funciona a memória do seu computador e as maneiras que temos de obter acesso à memória de outros processos. Existem APIs do Windows que nos ajudam a manipular a memória de outros processos, como por exemplo as funções Open Process Memory, Read Process Memory e Write Process Memory, certo? São que servem para aplicações do tipo exe. Quanto à lógica de bypassing, aqui é necessário que você tenha compreendido bem o pilar de memória, pois neste pilar é onde deve-se aprender a lógica por trás dos bypassings. Calibrar o seu pensamento e visão para detectar e explorar possíveis falhas no seu alvo. E o quarto pilar, lógica de protecting, é o que eu chamo para a capacidade de criar novas proteções inovadoras com base nos possíveis métodos de manipulação de memória. Então, se você quer criar seus próprios cheats sem dificuldades e ter sucesso nessa área, faça isso. Foque nos verdadeiros fundamentos, nos pilares do cheating. Espero de verdade que você consiga ver isso. Como que com a metodologia certa é possível se obter grandes resultados. E o objetivo dessa série de vídeos é justamente mostrar para você como é sim possível você também criar seus próprios cheats ou anti-cheats, inovar, sem estresse e de maneira rápida e eficiente. Tudo que você precisa é de um passo a passo para seguir de alguém que entenda bem desse assunto e possa mostrar para você o caminho das pedras. Ufa! Vimos bastante coisa já aqui, mas ainda tem mais informações valiosas por vir. Então, caso você ainda não esteja inscrito, recomendo que coloque seu e-mail logo abaixo, deve ter algum campo para isso. E fique de olhos bem abertos para os próximos e-mails que eu vou lhe enviar, tudo bem? Além disso, eu gostaria de saber o que você achou. Você tem alguma dúvida? O que você acha da ideia de poder criar seus próprios cheats em tempo recorde e sem dificuldade? Participe da conversa deixando seu comentário abaixo. Eu leio todos os comentários e procuro responder todos, então não se acanhe. Eu vou ficar muito feliz em ver um comentário seu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.